Voltamos. Dualidade recebendo hoje Tato Savvi com o tema autorresponsabilidade. Tato, vamos falar de medo? Oba, que delícia. Pois é. Às vezes, do nada, você tem medo de tudo, ou às vezes você se sente muito corajoso, né? Sim. De situações que talvez nem tivesse que ser tanto autoafirmativo assim. O que provoca isso tudo e o que está ligado com o nosso autocontrole e a nossa autorresponsabilidade de atitudes e até de sentimentos? Maravilha, excelente pergunta, Celina. Medo é algo que muitos confundem como se fosse assim, algo que quer nos proteger somente. É verdade. Eu pergunto assim, qual é a diferença entre medo e preocupação? Então, por exemplo, se eu digo assim, amanhã papai, Celina vai passar por uma cirurgia de coração, eu estou com tanto medo. Eu posso traduzir a palavra, eu estou com tanta preocupação? É explicado até por Aristóteles o seguinte, que medo é o que te paralisa. Eu estou com tanto medo que eu não consigo sair do lugar. Aquele inseto, isso não pode. O medo, ele tem que ser traduzido como assim, algo que você tem que ter cautela e ficar preocupado. O que devo fazer para evitar que aconteça? Então, ao atravessar a rua aqui, eu devo ter preocupação com a rua. Mas se eu tiver medo, eu não consigo nem sair daqui. Então, o medo não é uma palavra que nós devemos aceitar como natural, e sim a preocupação. Mas veja que interessante, a virtude, ela está no meio entre dois vícios de extremidades opostas daquela mesma característica. Por exemplo, já que você falou de medo, vamos falar de coragem. Coragem ou corajoso não é quem não tem medo, é quem tem medo, mas ele é superado por essa virtude, a coragem. Se eu exagerar muito a coragem, ela passa a ser inconsequência. Se eu disser assim, Celina, eu sou tão corajoso que eu entro na jaula com o leão se precisar. Mas isso não é coragem, o animal é forte demais. Ah, não, eu tenho tanto medo, ou que eu não tenho nenhuma coragem, que eu não quero nem tirar uma carteira de motorista de medo de atropelar uma criança um dia. Não, mas isso aí é covardia. Então volte ao equilíbrio. E esse equilíbrio é conseguido pelo autoconhecimento, pela autorresponsabilidade. Como assim? Se eu me conheço melhor, eu sei que a virtude da coragem, ela quer me pôr naquele ponto exato. Não, se você não passar na prova, papai não vai ficar decepcionado não. Você estudou, você fez o que pôde. Agora, você não pode pensar, eu não sou capaz, eu não vou. E despencar para um lado do defeito, como diz Aristóteles, ou da elevação do exacerbado, que seria aquilo. Então, o medo é algo que falta um conhecimento próprio. Você é capaz, sim, dentro daquilo que você pode e deve ter medo. Ter medo do inevitável é inútil. Não há por que ter medo do pôr do sol, não há por que ter medo da morte. Medo do evitável é bom, porque do evitável é o que Jesus pede. Sejam prudentes como as serpentes, porque sua prudência ele protege. Seja prudente ao dirigir uma moto, seja prudente ao dirigir um carro, seja prudente ao falar com uma namorada, com um namorado. Por quê? Porque essa prudência evita que eu machuque, que eu me machuque. Agora, seja prudente com o pôr do sol. O que eu posso fazer com o pôr do sol? Não é o tomar sol. É inevitável. Então, medo é desnecessário se aquilo que você fala, eu tenho medo do fracasso. Defina fracasso para mim. É não passar numa prova? É não ser convidado para uma festa? É não conseguir? Não. Isso é situação normal de uma vida. Isso pode ser um sucesso por um comportamento que tem que melhorar. Então, preocupação, equilíbrio, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Para te colocar nesse ponto, a minha virtude vai se lapidando, sem exagero e sem defeito. Eu não quero ser uma pessoa covarde e nem inconsequente. Eu quero ser alguém corajoso, que enfrenta o medo para fazer o que tem que ser feito para eu mudar, para eu melhorar. De uma forma positiva. Como está se falando de autorresponsabilidade, responsabilidade de algumas atitudes, Tato, por exemplo, do passado. A gente conversa com pessoas que passaram por situações ou fizeram certos atos que não se perdoam nunca. Sabe a culpa? Sei. Culpa e autorresponsabilidade. Excelente. Como mudar essa situação? Pessoal, só Jesus esteve na Terra e não errou em nada. Somente Ele. Veja que explicação bonita de Maria Dolores. Ela fala assim, indagas ao mundo e ainda ao redor, o que fazer para ter mais luz ante a vida maior? E a vida lhe diz uma palavra só para seres felizes: perdoar, perdoar. Para que vivamos em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, o perdão é lei da própria vida. Tudo lhe ensina em torno, alma querida, perdoar, perdoar. Do trigo que moes, ao chão, perdoa a lâmina violenta para produzir o pão que te alimenta na lavoura brilhar. Do trigo que moes para fazer o bolo, a lenha que lhe oferta calor e consolo no lume a crepitar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te ensinar no mundo. Perdoar, perdoar. A madeira em casa, o machado bronco, ouviram na floresta o grito do tronco. Perdoar, perdoar.
Considere, alma querida e bela, da existência nobre, a vida mais singela. Ninguém caminha sem errar. Ofensas, agressões, é preciso esquecê-las. Por mais luz pede Deus, acendendo as estrelas. Filhos, querem ser felizes? Perdoar, perdoar. Nossa. Perdoem a si mesmo. O perdão mais difícil de não se receber é o da gente mesmo. Eu errei, mas queria acertar. Eu fui fazer uma brincadeira com você porque eu achei que você fosse rir e você chorou. Eu não sabia, me perdoa. E a pessoa já perdoou. Em reunião mediúnica, assim, às vezes eu vejo as pessoas pedindo, eu fiz essa coisa. Eles já te perdoaram. Eu falo, mamãe e papai, mas esse perdão é automático. Você já se perdoou? Começa a fazer de tudo para acertar, mas tem que ser aquela vergonha que machucou a alma. Eu nunca mais farei isso, em hipótese alguma. E aí você se perdoará. Mas errar faz parte do aprendizado. Não existe um ser, pode pensar Albert Einstein, que passou pela Terra, menos o Cristo, que também já evoluiu, mas que não errou numa conta, que não foi considerado um mau aluno e que hoje provou a inteligência. Então o auto-perdão precisa ser considerado fundamental. A culpa acontece como uma cobrança. Viu o que deu? Vi, não vou fazer mais. Então tá bom, filho. Há uma explicação da dor que José Petitinga escreve pelo Chico, ele fala: quando nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Ou seja, um ser humano e a dor. E no final ele fala que um dia você vai ser puro e pode caminhar sozinho, porque agora és puro. Então, quando você chegar a essa condição, aí não tem mais motivo para ter dor, para ter culpa. Você já aprendeu o que tinha que aprender. Não há como educar um filho que já se educou. Mas o que vai fazer a gente não tomar mais sol sem protetor? O ardor na pele. Mas ele tem que passar uma hora e o corpo se produz, se define e para de arder. Mas se você ficar alimentando aquela dor, aquela mágoa, você fica inerte, você não consegue mais atuar. E eu vou concluir para você dizendo, não precisa pedir perdão para Deus. Para Deus não precisa pedir, Ele já perdoou automaticamente com a mudança de comportamento. Você precisa pedir perdão para quem é espírito imperfeito, como eu, como a Celina, e para você. Eu me magoo se você me machucar. Jesus não se magoa. O próprio Gandhi, quando respondeu, já perdoou, o Sr. Mahatma, aqueles que lhe agrediram, que lhe ofenderam? Ele falou, não, nunca perdoei ninguém. Aí, peguei um furo de reportagem, a grande alma nunca perdoa ninguém. Ele falou, não, nunca ninguém me ofendeu. Então veja, ele está acima daquilo. Mas para isso, comece se perdoando, porque muitas coisas que você faz e que ninguém viu, merece ser perdoado também, porque você fez contra si mesmo. E essa pior dor é aquela que você está sozinho e chora para dentro, como diz Humberto de Campos. Chora triste, angustiado. Perdoe-se. Jesus está feliz de você ter chegado talvez ao fim da linha de parar de errar e mudar. Veja Paulo de Tarso, o que significa aquilo? Ele mudou, eu não sou mais o Paulo, eu sou o Cristo que vive em mim, eu não sou mais aquele, mas eu preciso de perdão. Está dado, Paulo, fica tranquilo, faça o bem agora. Leve esse conhecimento, essa capacidade de divulgação que você tem, com o que você acha agora ser certo. E ele fez de maneiras algumas coisas erradas mesmo depois. Sim. Mas se perdoe e vá em frente. Culpa é bom para você perceber o que deu, mas não carregá-la para sempre. Mesmo porque dá até câncer, né? Exato. Marcas no perispírito e etc. Exatamente. Que vão para o corpo físico. Há essas mentalizações que se fazem em moléculas de água, em flocos de arroz, em situações que você percebe, olha a influência que o nosso pensamento tem, não alimente isso não contra você mesmo. É importante para o nosso bem-estar. As doenças nós que provocamos, as dores nós que provocamos, precisamos nos livrar disso. E eu vejo muitas pessoas debaixo de uma dor profunda, mas tem que estar com sofrimento nenhum. Eu sou dentista, tendo muita gente com dor, mas estão sem sofrer. Como pode? Mas é porque eu já vejo crianças ou jovens ou adultos sem nenhum problema, mas debaixo de um sofrimento, carregando um planeta inteiro que não quer ser carregado no seu ombro. E eu falo, para que sofrer tanto, filho? Para que? Não está esgotado ainda? E eu sempre vou ver como Clarencio chamando André Luiz. Quando ele vem resgatar André do umbral, vem umas pessoas a perturbar e Clarencio mostra a parte do antebraço. Ele convida, vem também, vem comigo, te mostro um caminho melhor. E as pessoas não querem. Não se perdoaram, não querem encontrar um caminho muito mais iluminado. Porque realmente a gente tem que ter a nossa autorresponsabilidade, mas não é a culpa que vai fazer isso. É verdade. Então essa mudança toda que o Tato está falando é muito importante para cada um de nós, inclusive porque estuda o Espiritismo, né? Isso mesmo. O amor cobre a multidão de pecados. Que delícia saber disso, cobre sim. Isso está no nosso Evangelho.
O que significa isso? Que Deus não quer o seu castigo, a sua dor, Ele quer que você aprenda. Se você cometeu muitas gerações de crimes, não precisa pagar agora com as mesmas gerações de crimes para poder se livrar disso. Basta que você aprenda que não devia ter feito aquilo e pague com amor. Há várias maneiras de se pagar uma conta. Às vezes uma pessoa que abortou muito numa encarnação pode vir agora como uma médica, ajudando no trabalho do parto ou ajudando naquela condição difícil de uma mamãe ganhar um nenê, numa condição financeira difícil. Não precisa em si pagar com a dor. Isso que ele pede, a caridade cobre uma multidão. Um ato de amor, de bondade, vai dar uma sensação na gente tão gostosa que a gente percebe que se o malandro soubesse quanto é bom ser bom, ele seria bom por malandragem. Meu querido, mais uma vez suas considerações finais aí para o nosso público e o nosso agradecimento assim eterno, não tem como. Não sei como dizer gratidão mais para você. É só você fazer o que você já está fazendo, meu anjo, esse carinho todo. Pessoal, eu digo para você, se você errou, se você está arrependido de alguma coisa, faz melhor agora. Seja exemplo pelo menos para o seu filho não fazer o que você fez. Se nós papais estamos na Terra, é talvez porque recebemos um dom, um presente de Deus emprestado, um espírito imortal, para a gente errar menos com ele e mostrar que tem uma vida muito mais bonita e muito mais forte. Mas tem esperança de que pode melhorar. Tem esperança que se conhecendo você vai acertar mais. E esperança tem que ser do verbo esperançar. Da onde vem a palavra esperança? Se você tem esperança do verbo esperar, você não tem esperança nenhuma, você tem espera, que é justamente o contrário de esperançar, que é ir atrás, é buscar, é nunca desistir. E autoconhecer é o caminho correto para acertar mais. Nossa gratidão, meu querido. A gratidão é minha. E você continua conosco aí, participa, mande as suas dúvidas, suas colocações, críticas e sugestões para dualidade@feal.com.br. Responderemos para você. Quer assistir esse e outros programas? Vai no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br/dualidade. E para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia, espero que continue conosco até o próximo programa. Bye, bye.